Antes de começar, galera, quero indicar para vocês o jogo Sansei Infinity. Esse é um MMORPG de Cavaleiros do Zodíaco, onde você pode criar seu próprio cavaleiro, além de escolher entre as armaduras de bronze, prata ou ouro, e também as sapures dos espectros ou escamas dos marinas. Vou deixar o link do site para vocês baixarem o game e também o link do Discord, onde os ADMs desse jogo podem tirar todas as suas dúvidas. Corre lá e se torne um cavaleiro dessa nova Guerra Santa. Então não perca tempo e aproveita. Os links vão estar no primeiro comentário desse vídeo na descrição. E galera, sem mais delongas, já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra esse super vídeo. Sempre quis saber! A história começa em algumas ruínas perto de uma água. Uma menina dizia em pensamentos: não restam dúvidas, isso é a entrada para as ruínas não exploradas. Esta entrada esteve escondida até agora por conta da destruição da barragem alta de Aswan. A cada vez que avanço, a gruta se mostra cada vez mais profunda. Apesar do mundo crescer, ainda assim ela se manteve escondida, permanecendo privada da luz do sol por milênios. Aquelas eram as antigas ruínas egípcias, cobertas pela escuridão. A garota adentra aquele local e vê várias estátuas e sarcófagos que eram banhados por aquela água. No deserto alguém se aproximava, trazendo um camelo. Podemos então ver o rosto daquele homem loiro de olhos azuis. E quem seria esse? Essa era uma história selada. Eis então que nos é mostrado um confronto. Vários guerreiros trajavam armaduras que representavam a cultura egípcia. Eles estavam espantados. Os soldados foram derrotados. Como é possível que todo o exército do Deus Sol tenha sido destruído? Talvez nosso inimigo não seja um simples humano. Não podemos perder. Mataremos ele aqui e agora. Ele está vindo. De repente vemos o homem que causa tanto medo no exército do Deus Sol egípcio, aquele que rompe este selo entre deuses e humanos. As asas douradas do homem que verá o início da guerra, o cavaleiro de ouro Aiolos de Sagitário. Nesse momento um dos soldados inimigos grita: preparem as espadas, e assim todos erguem suas espadas para o alto. Aquela técnica era a espada solar, juntando o cosmo de todos os guerreiros do Deus Sol, e eles conseguem fazer uma esfera incandescente. Os soldados gritavam: acenda, contra o nosso inimigo, vamos incendiá-lo agora. Nesse momento Aiolos, que caminhava, concentra seu cosmo. Ele dizia em pensamento: a proeminência solar, as chamas que se assemelham aos graus do sol. Um contato direto me custaria a vida. Poder infinito que jaz em mim, meu cosmo, queime e supere as chamas que atingem os graus do sol. Nesse momento o cavaleiro de ouro ergue suas mãos e concentra assim o cosmo entre elas, formando uma intensa luz dourada. As palavras de Aiolos eram as seguintes: que tudo seja ultrapassado. E naquele momento o cavaleiro do signo de Sagitário dispara um ataque. Seu cosmo se torna milhares de flechas douradas que voam na direção do inimigo. Aquela era a destruição infinita do cavaleiro de ouro Aiolos, cujo poder era suficiente para derrotar todo o exército do Deus Sol egípcio. Os soldados assustados diziam: essas são flechas de luz. O poder do Deus Sol está sendo superado por essa coisa, por apenas uma pessoa. Por acaso ele tem o poder de um deus? Aiolos de Sagitário observava toda aquela destruição. O sol criado pelos soldados fica em pedaços, inclusive seus corpos e armaduras começam a se transformar em pó. Eles diziam: estamos desaparecendo. Então obstruir a ordem do fluxo vital é como destruir. O inimigo se torna pó diante o cavaleiro de ouro, que diz: igual a vocês, eu também tenho um Deus que sustenta meu coração. Sou um dos cavaleiros de ouro que protegem a deusa Atena. Sou Aiolos de Sagitário. Desejo manter a paz na terra, arriscando a minha vida em combate assim como vocês. Não importa se o fogo da minha vida desapareça, permanecerá eternamente na terra. Frente a Aiolos vemos uma estátua. O que significa aquilo? O poder supremo dos humanos, o cosmo. Eu confio na criação da paz. No Egito somos levados até a região de Núbia, ao sul de Aswan, onde aquela garota do início estava. Nas ruínas ela descansava até que gritava: já chega, eu estou esperando no meio desse calor e ele não chega. O que aconteceu? Como sabia que estaria quente, queria encontrá-lo quanto antes nessa manhã, mas está 4 horas atrasado, já são meio-dia. Bom, isso é inútil, estou no meu limite, creio que devo voltar. De repente alguém colocava água em uma caneca e oferece para a garota. Você quer um pouco, mesmo que seja apenas água? Aquele era o rapaz loiro de olhos azuis. A garota apenas agradece e bebe a água rapidamente e diz muito obrigada. O homem dizia: que bom que gostou da água, pode beber o quanto quiser. E a menina falava: muito obrigado por ter me ajudado. Meu nome é Yoshiko Azegawa, sou arqueóloga e trabalho para a universidade.
Como meu inglês é péssimo, me pergunto como consegue me entender, e é por isso que estou precisando de um guia. Estou te aborrecendo? Ele então responde: bem, que bom, né? Pois eu entendo japonês. E a garota Yoshiko fica muito feliz. Sério, isso é ótimo. E o homem então diz: para falar a verdade, eu vim aqui para fazer um trabalho que requer a sua ajuda. E a garota se pergunta: hein? Foi por isso? Me perguntava por que estava falando comigo. E o homem responde: bem, então a partir de hoje é meu trabalho ajudá-la, senhorita Yoshiko Azegawa. Me chamo Rios. E lhe peço desculpas pelo meu pequeno atraso. A garota fica extremamente surpresa e nervosa. Como é que é? O guia que Yoshiko esperava era esse homem? Para você, 4 horas é um pequeno atraso, isso é certo? Então somos levados até a represa de Aswan, que foi construída para deter os frequentes transbordamentos do rio Nilo sobre o Egito. Com ela se obteve energia hidrelétrica e a fecundação do solo desértico e a abundante pesca, mas nem tudo foi bom. Muitas de suas cidades, junto com algumas importantes ruínas do Egito, acabaram submersas, inclusive o famoso templo de Abu Simbel sumiria, mas graças ao apoio da Unesco, esses foram transferidos e reconstruídos em sua localização atual. Entretanto, eu creio que ainda existem importantes ruínas debaixo da água. Meu sonho é encontrá-las, por isso vim ao Egito. Eu não vim até o Egito para ser babá, devia ter me negado, mas Yoshiko estava de mãos dadas com uma pequena criança loira que observava tudo aquilo em silêncio. Em pensamento, a garota dizia: mas que droga, eu não sei se ele consegue conversar em japonês, verei se ele consegue em inglês. Então, pequeno Léo, está tudo bem? Sei que está de noite, mas não tem medo? Até que seu irmão volte, você estará comigo, então não se sinta sozinho, estou certa que ele voltará logo. Aliás, quer um pouco de água? E nesse momento o garoto, que permanecia em silêncio, diz: eu não entendo bem o inglês de Yoshiko, mas entendo seu japonês, é melhor você usar o japonês então. A garota fica surpresa: nossa Léo, você é bem hábil com o japonês, entendo que não sou muito hábil, mas por que tenho que passar por essa humilhação? E Léo então pergunta: nesse lugar se encontra o que Yoshiko procura? E a garota responde: aqui não tem nada, estou certa que existem ruínas debaixo dessa água e também creio que a entrada dessas ruínas devem ser subterrâneas e que para chegar até lá tem que atravessar algum rio perto da superfície. Observe bem, foi bem ali que eu encontrei por acaso essa fissura na rocha. Creio que essa poderia ser a entrada. Nesse momento Léo pergunta: e por que você não cava? É que você está mal no inglês? E Yoshiko então diz: o inglês não é um problema, ainda que encontre as ruínas, elas continuam sendo jurisdição do Ministério da Arqueologia do Egito. Não posso cavar onde eu quero, tenho buscado um acordo com o coordenador que tem uma boa comunicação com o governo e me apresentaram ao seu irmão, mas não consegui, mesmo que eu não tenha conversado muito com ele, já era muito tarde e apesar disso, seu irmão te deixou ao meu cuidado. Mas não tem por que se preocupar, pequeno Léo. Naquele momento as areias do lugar começavam a se mover de forma estranha. O pequeno garoto apenas observava. Yoshiko, sem perceber, continuava falando: ainda que tenha coisas muito feias por aqui, esta linda garota te protegerá, então vamos em frente. Eu pratico karatê porque eu fiz um curso por correspondência e me tornei faixa preta. As areias daquele local começavam a tomar alguma forma. E seriamente o Léo diz: Yoshiko, a coisa que está ali está reagindo ao meu cosmo. Ele vem por ali. A garota fica assustada. Você disse que vem? O que vem por ali? E Yoshiko iria falar para o Léo não ter medo. Porém, de repente, à sua frente, sai de dentro do solo um ser colossal. E Yoshiko não acredita em seus olhos. E ela gritava e em pensamento apenas diz: o que diabos é isso? Isso por acaso é um sonho? Somos levados até onde Rios estava. Em um beco da cidade ele dizia: está atrasado, já é muito tarde e de noite. E de repente alguém se pronuncia dizendo: não está sendo um pouco egoísta? Acredita que seja necessário esse nível de formalidade para com o santuário? Antes de mais nada, sobre a negociação com o governo do Egito, esta noite será a única em que poderão entrar nessas ruínas. Nada impedirá sua entrada. O cosmo que se pode sentir nesse lugar é muito suspeito. Não vai acompanhar a mocinha? E Rios responde: ah, por quê? Se a senhorita Yoshiko já encontrou, estou feliz de não ter que ir lá. O homem misterioso então diz: como explorador, deve ser lamentável que isso já não esteja nas mãos do mundo normal, já que o cosmo que inunda esse lugar pertence ao mundo do santuário. Rios então fala: mesmo assim, ela ganhou respeito apenas por ter descoberto elas, e me pediram para que protegesse a todo custo. Não está de acordo? Eu quero acreditar em sua amizade.
O homem então responde: você é uma boa pessoa, ainda que eu não seja o seu criado. Devo dizer que em minha atual posição de aprendiz de cavaleiro, não posso me opor a um cavaleiro de ouro. É revelado então que Hills é um cavaleiro de ouro, mas qual será o seu signo? Ele responde para aquele cara: mas o que está dizendo? Logo seremos iguais. Sua constelação de leão decidiu te escolher. O homem na frente de Hills não compreendia tais palavras. O que você quer dizer com isso? O misterioso Hills então responde: quem elege os cavaleiros de ouro não são os humanos. Quem decide são as estrelas, a deusa Atena e o desejo de proteger todos e a paz na terra. O outro homem então diz: inclusive se eu não for eleito, estaria de acordo de que foi a decisão correta, e apesar disso, acredita que eu serei eleito, mas em todo caso, onde está a garota que deveria proteger? Hills então pergunta: ah, você está se referindo à senhorita Yoshiko? Nesse momento, ela está onde eu a deixei. Ela estará bem, a Iolia está com ela. O pequeno garoto chamado até agora de Léo é na verdade a Iolia quando ainda era uma criança. O homem que seria um dos indicados ao posto de Cavaleiro de Leão então responde a Arius: como é? Isso é ridículo, porque o único que está com ela é o Iolia se você disse que a protegeria. E o Cavaleiro de Ouro então responde: isso é porque eu acredito nele. O mestre de Iolia sou eu, ainda que seja só um menino. Ele deseja ser um cavaleiro e por isso está na natureza dele proteger as pessoas. Se eu acredito nele, então a Iolia também acreditará em si mesmo. Acredita nele? Além disso, a Iolia possui um poder que eu não possuo, o poder do rugido divino, que é permitido apenas aos grandes deuses. Naquele momento somos levados até onde a Iolia e Yoshiko estão. Lá à sua frente, um ser enorme e monstruoso se ergue das areias do deserto. A garota dizia em pensamento: não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Vamos fugir, pequeno Léo, vamos sair daqui. De repente ela avista alguns raios. Mas o que? Isso é estática. E olhando para a Iolia, da mão do menino emanava um enorme poder. A Iolia disparava de sua mão várias descargas elétricas. Yoshiko estava surpresa e o inimigo parte para cima. Porém o pequeno Iolia envolto naquela eletricidade também ataca. Ele atinge o monstro gigante com apenas um movimento. O menino arranca o braço de seu adversário. Yoshiko fica ainda mais surpresa. Ela se perguntava o que aconteceu e aquele ser colossal mais uma vez parte para cima do pequeno leão, que ativa novamente seu cosmo elétrico. Com um soco ele dispara uma rajada elétrica no rosto do inimigo, que não teve tempo nem sequer de reagir, sendo destruído e transformado em pó. Yoshiko não entende o que presenciou, e ela então dizia: o que foi isso? Não pude ver nada. Ainda que essa enorme sombra tenha vindo nos atacar, desapareceu em tão pouco tempo, só pude ver uma luz. Não foi só isso. O que cortou diretamente a escuridão foi um trovão. Pequeno Léo, quem é você? Nesse momento o garotinho diz: Yoshiko, olhe bem ali, está aberto. À frente daqueles dois existia uma passagem secreta. A teoria de Yoshiko parece que estava correta, mas à frente se encontra o Tártaro. No fundo daquele lugar, uma voz dizia: quem é? Planeja conhecer o selo que protegemos? Para protegê-lo nós levantaremos uma vez mais, e para caminhar guiados pela luz, para que invadir o recinto sagrado, protegido pela água azul, o que lhe espera é a morte. Naquele lugar banhado por uma água reluzente, estava um sarcófago e várias estátuas que o vigiavam. Descendo a passagem secreta, Yoshiko dizia para a Iolia: o que é isso? O que são essas ruínas? Será que isso é um sonho estranho? Com esse brilho azul, não necessitaremos de mais luz. Mas isso é a água? Será o efeito da água subterrânea, a causa da represa de Aswan? Mas as ruínas também estão intactas. Não há erosão por causa da água. Será que são construídas por algum material especial? Não é isso. As ruínas não são o especial daqui. O ponto especial é mesmo a água. A garota toca aquela água, porém de repente, várias estátuas de guerreiros egípcios surgem. Elas tinham vida própria, e isso assusta Yoshiko, que diz: o que? Isso são ilusões? Não, essas estátuas são reais. E quando ela estava prestes a ser atacada, alguém surge. Esse era o pequeno Iolia, que disparava nos inimigos o seu ataque relâmpago de plasma. Aquele intenso poder disparado pelo garoto afasta os inimigos que tentam se defender, porém atingidos mortalmente, todas as estátuas apenas se transformam em pó. Yoshiko então dizia: como imaginei, não são ilusões. Esse é um fato real. Estamos em um lugar que nem a arqueologia explica, e também que exista um menino tão pequeno, mas que possua um poder que vai totalmente além da nossa imaginação. Pequeno Léo, quem é você? Novamente a garota pergunta e dessa vez o menino responde: eu não posso dizer. Era como Yoshiko imaginava. Tratava-se de um grande segredo.
Porém o garoto fala, não é isso, é que em japonês é difícil de explicar mesmo. Poderia dizer em grego ou inglês, mas Yoshiko não entenderia também. A garota nervosa diz que ele poderia ao menos tentar fazer alguma coisa, porém Ayolia continuava falando. Além disso, nesse lugar estão acontecendo várias coisas, todas elas criadas por isso. Essa água é o Ichor. Observando o sarcófago, Yoshiko se pronuncia. Um sepulcro negro? Não existe nada assim na arqueologia egípcia. Ayolia então fala, o sangue que possui o poder da imortalidade, impregnado pelo poder dos deuses gregos. E assim Yoshiko, assustada, se pergunta, por que o poder dos deuses gregos transborda de um sepulcro das ruínas do Egito? E serenamente Ayolia explica, certamente ele foi selado, um deus muito antigo e também um deus muito malvado. Yoshiko então falava, um deus, hein? De repente, de dentro daquela água Ichor saem várias serpentes gigantes, que tem como alvo aqueles dois. Elas atacam Ayolia, que cortava uma por uma enquanto em pensamento Yoshiko dizia, o Ichor havia sido absorvido por um grande número de vidas, ressuscitando uma grande quantidade delas, que haviam sido condenadas ao esquecimento nessas terras. Uma vez que haviam conhecido o terror da morte, não voltariam ao Tártaro mais uma vez. Elas haviam recebido a vida e agora o Ichor os estava protegendo. Isso de maneira alguma tem a ver com ciência. Que outra explicação pode se dar a isso? Algo ocorreu ao sepulcro enquanto ele permaneceu selado. Talvez foi isso. Algum tipo de vibração que teve quando foi construída a represa de Aswan. E devido a isso, o selo do sepulcro foi rompido. Ayolia então percebe algo. Mesmo derrotado, não desapareceu. Esse grande e obscuro cosmo. De repente, mais soldados egípcios se materializam na frente do menino e então partem para o ataque. Ayolia dizia que aqueles estavam diferentes de quando ele os havia derrotado. Eles ressuscitaram apesar de que foram derrotados completamente. Isso porque eles foram alcançados diretamente pelo Ichor. Mesmo com o poder dos meus ataques, não posso lhes causar dano suficiente para que impeça de ressuscitar novamente. Ao ser atacado, o garoto prepara seu punho para a batalha. Porém, um piscar de olhos, Rios, ou melhor o Cavaleiro de Ouro Aiolos de Sagitário, chega até a batalha, salvando seu irmão e discípulo daqueles soldados de areia. Ele então dizia, bem pensado Ayolia, agora o resto você pode deixar por conta do seu irmão mais velho. O pequeno garoto fica surpreso com a chegada triunfal de seu irmão que continuava falando. Façamos com que o cosmo negro seja iluminado pela luz dourada. O Cavaleiro de Ouro de Sagitário Aiolos chegou. As enormes asas douradas da armadura de ouro brilhavam intensamente. Yoshiko estava espantada. Nesse mundo iluminado por esse brilho azulado, duas asas ainda mais brilhantes acabam de surgir. Elas irradiam uma luz dourada e se desdobram de uma silhueta humana para um homem de aparência singular. Bem diante de meus olhos, esses guerreiros vindos dos tempos antigos foram pulverizados com apenas um golpe. Um homem como esse deveria inspirar medo. Mais do que isso, o que vejo é essa surpreendente beleza. Aquela era a beleza de um cavaleiro de ouro, cujo cosmo é tão intenso e brilhante. Yoshiko continuava seu pensamento. Mas claro, deve se tratar da história que havia ouvido numa conferência na Universidade Grega de Arqueologia. O professor nos relatou de um fato que provinha das lendas ou da mitologia. Um grupo de pessoas que lutavam desde os tempos mitológicos pela paz na Terra. Não importa qual era o poder dos inimigos, eles lutavam sem armas até a vitória. Esse artefato brilhante que cobre seus corpos seria o que chamam de armadura. Esses homens acreditam em uma divindade que os fazem ter o nome de Cavaleiros de Atena. Naquele momento os inimigos se erguiam frente a Aiolos, que com seu cosmo concentrado aplica mais um golpe. O seu poder dourado se transforma em milhares de flechas disparadas de seu próprio punho. Na direção daqueles soldados, ele dispara aquela técnica, aquela era a destruição infinita de Sagitário. Aiolos de Sagitário aparece de repente trajando sua armadura de ouro. Ele salva seu pequeno irmão Ayolia e utilizando o golpe de destruição infinita, Aiolos acaba com seu inimigo. Yoshiko dizia, incrível, novamente com um só golpe foi o suficiente. E Ayolia diz, meu irmão é com certeza um homem de ouro fantástico. E é essa ordem que só contam com 12 pessoas conhecidos como os Cavaleiros de Ouro. Yoshiko fica tentando entender aquilo, os 12 Cavaleiros de Ouro. E Aiolos então dizia, Ayolia, você esteve ótimo, protegeu a Yoshiko sem falar nada, é o orgulho do seu irmão mais velho.
Yoshiko fica bravo. O que está acontecendo aqui? Isso não é razão para me ignorarem. E o Sagitário abraçava todo orgulhoso seu irmão mais novo, que dizia preocupado: mas meu irmão, e os nossos codinomes? E Aiolos responde: bem, isso já não importa mais. Eu me chamo Aiolos. Esse é o meu irmão mais novo, Aiolia. Ele não é lindo? E Yoshiko concorda: sim, é claro, mas... E Aiolos rapidamente a interrompe: não posso entrar em detalhes, mas as ruínas que você descobriu são um pouco particulares. Pelo que pode acontecer, é preferível que esse lugar não seja revelado ao mundo. Essas ruínas subterrâneas são muito instáveis, e nesse lugar encontramos situações que deixam em perigo a vida dos que se aventuram por aqui. Tais perigos devem permanecer distantes do conhecimento dos humanos, e nossa prioridade é proteger a terra de todo aquele que a põe em perigo. Por isso é que venho como mensageiro. Sei que deve ser uma situação difícil de acreditar, Yoshiko. Mas agora, com respeito às explorações das ruínas, o governo nos autorizou a fazer uma inspeção. Pensei que se tratava de uma simples inspeção, mas fui atacado nos arredores da entrada. Estou preocupado por ter chegado atrasado, mas por isso pude compreender melhor essas ruínas. Aqui é um lugar onde se encontra um selo que não pode ser rompido. Enquanto dizia isso, algo tomava forma novamente atrás daqueles três. Era um ser gigante com corpo de mulher. Os incontáveis restos enterrados nesses escombros têm sido espalhados na arena. O poder do Icor selado nesse lugar permitiu o renascimento de muitos seres. Essas são as consequências da construção da represa de Aswan, que estremeceu essas ruínas escondidas. E de repente, Yoshiko se surpreende. Isso tem a forma de Apophis, com corpo de mulher misturado com serpentes gigantes. Esse é o deus do caos que possui um cosmo tão negro quanto a cor do ébano, Apophis. Aiolia pergunta: mas quem é Apophis? E Yoshiko explica melhor: é um antigo deus mencionado na mitologia egípcia. Dizem que seu reino era de trevas e caos. Originalmente nasceu da água original e era o antigo deus do sol, mas logo se tornou o maior inimigo daquele que concedeu os direitos de Deus Sol para si. Aiolos então responde: eu entendo, as trevas, o caos e o Icor, ligados às águas originais, mas eu desconheço de onde vem esse sangue. Em todo caso, o Icor aprisionado nesse lugar parece vir do Tártaro. Se trata do Deus Sol original, então. Não podemos esperar que seu Icor seque ou flua para o exterior, assim nos resta apenas uma opção. Yoshiko poderia me dizer qual é o ponto fraco de Apophis? E assim a garota responde: segundo dizem, o pior inimigo de Apophis é o Deus Sol atual, Ra, que também é conhecido como Atum. É necessário um poder que provenha do Sol, e essa luz poderia acabar com Apophis. Porém, a luz do Sol não pode chegar até essas ruínas subterrâneas. Nesse momento, Aiolos pega seu arco, a luz de Atum, hein? Minha armadura representa uma das 12 constelações da linha zodiacal banhadas pelo Sol. As 12 armaduras de ouro se encontram sob a trajetória do Sol e recebem o seu poder. Nesse momento, Aiolos acende seu cosmo com seu arco e flecha dourados nas mãos. Apophis ataca com uma de suas serpentes. Yoshiko, assustada, chama por Aiolos. Porém, o pequeno Aiolia diz: está tudo bem, Yoshiko. Pode confiar nele. Meu irmão mais velho não perderá por nada. Esse homem em que eu acredito é o Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Ele se torna invencível quando se trata de defender alguém. Aquele era o irmão mais novo que admirava seu irmão mais velho e também mestre. Enquanto uma das serpentes gigantes do corpo de Apophis se aproximava, Aiolos dizia em pensamentos: um breve instante bastará a armadura de Sagitário. Sinta a elevação do meu cosmo e conceda-me a luz do sol. A luz capaz de transpassar esse antigo deus está concentrada nesta flecha. Converta-se em luz de ouro. Brilhe, luz! Naquele momento, Aiolos de Sagitário dispara sua flecha coberta por seu cosmo dourado. Era como se fosse um raio de luz que atinge o inimigo, conseguindo decepar a cabeça da serpente principal de Apophis, que se desfaz diante dos olhos de todos. Fora daquela tumba, o sol nascia e Yoshiko diz: não sei nem o que dizer, é difícil crer nisso tudo, porém, foi tão real, definitivamente não posso falar disso com ninguém, é uma pena mesmo. Aiolos então responde: de fato, porém o mais triste é que a sua descoberta tenha desaparecido para sempre, eu realmente sinto muito. Nesse momento, Yoshiko se pronuncia: tudo bem, eu pude presenciar coisas incríveis. E bem, eu conseguirei fazer outras descobertas também. E se eu retornar a essas ruínas desconhecidas, então, certamente eu voltaria a me encontrar com vocês.
Aiolos então concorda, é isso mesmo, voltaremos a nos ver nesse dia e esperamos que melhore um pouco o seu inglês. Yoshiko então fica brava, mas que ódio de vocês, seus irmãos idiotas, minha paciência tem limite, viu? E nesse momento os dois irmãos correm dos ataques da nervosa Yoshiko, porém em pensamentos Aiolos dizia: quem quer que seja, estou preocupado com a origem desse cor. O santuário vai querer descobrir as circunstâncias relacionadas a essas ruínas. A quem poderia pertencer esse cor? Nesse momento revemos aquele sarcófago banhado pelas águas de brilho azul. De repente algo acontece. Aquele sarcófago começa a se desmontar e dentro dele, ao que parece, não tinha nada. Porém, de repente, a água toma forma. Era um homem que começa a se fazer, e ao que parece, aquele sarcófago seria sua vestimenta. As águas sombrias originais, os mares escuros. Sou o companheiro da escuridão e do caos. Eu sou Pontos e fui libertado. Me trouxeram de volta a este mundo. E quem será Pontos? O que esse novo inimigo quer? Na superfície, em algumas ruínas próximas às pirâmides do Egito, vemos Yoshiko novamente e ela dizia: essa expedição nos deu bons frutos. Apesar de tudo, estou satisfeita com aquele encontro. Gostaria muito de voltar a vê-los, mas será impossível. Vivemos em um mundo completamente diferente. Não voltarei a vê-los mais. E de repente alguém chega ali: oi Yoshiko, aquele era Aiolos, o cavaleiro de ouro de Sagitário, que dizia: há quanto tempo, hein? Como você tem passado? O pequeno Aiola, que segurava na mão de seu irmão mais velho, dizia: só se passaram algumas horas. E Yoshiko fica assustada com aquilo: mas eles não foram embora? Vocês, mas por que vocês estão aqui? E Aiolos responde: por quê? É simplesmente porque eu desejava te ver, Yoshiko. A garota fica sem entender o que o cavaleiro quis dizer. Aiolos abre sua mão e fala: eu tenho algo muito importante para te dizer. Yoshiko estava um pouco tensa e envergonhada e então pergunta o que seria esse algo importante. E Aiolos então de repente estende sua mão a ela e diz: me pague pelo serviço de guia, vamos, por favor. O Sagitário sorria e ele estava ali apenas para cobrar a dívida de Yoshiko, que por sua vez fica decepcionada com aquela situação e pergunta: mas o que é isso? E Aiolos sorrindo então dizia: de fato, eu comprei várias recordações para Aiolia e esquecemos de tudo. Gastei tudo que o santuário me passou nessa missão. E Aiolia então completa: e é por isso que não podemos voltar, estamos sem dinheiro. E Aiolos dizia: e então nos lembramos de você. Afinal de contas, eu fui seu guia, não é? E pensando bem, você não me pagou por isso, não é verdade? As boas recordações fazem as boas amizades. Uma regra que todos devemos seguir. E Yoshiko então bastante séria responde: de acordo, eu entendo. Estão achando que eu sou uma idiota? Vou pagar minha dívida com um só golpe. Naquele momento, a raivosa Yoshiko ergue sua mão para atacar. E Aiolia diz que eles vão esquecer de tudo. Aiolos falava: bom, se não pode nos pagar tudo, iremos nos conformar apenas com a metade do pagamento, está bom assim? Yoshiko de repente nota algo. Ei, parece que dessa vez entendem melhor o japonês desde a primeira vez que nos encontramos. E Aiolos então revela: bem, eu falo muito bem o japonês, mas não fiz muito esforço em acertar para que você não se atrevesse a me enganar. Não estava com muita vontade de ser seu guia. Como eu sou mal, né? Nesse momento Yoshiko pega uma pedra. Se entende o japonês, entenderá também que não tenho nenhuma razão para conter a minha raiva. E naquele momento a garota começa a jogar pedras naqueles dois que dizem: espere, isso pode acertar o nosso rosto, Yoshiko. Era brincadeira, só queríamos pedir emprestado esse seu dinheiro. Posso atender todos os teus desejos. E sorrindo a garota pergunta: todos os meus desejos, hein? Tempos depois, Aiolos, que chorava, dizia: mas não pode ser, Yoshiko, isso é impossível. E a garota falava: mas como? Os cavaleiros não podem fazer o impossível? Seu pequeno trabalho é encontrar vestígios nunca antes encontrados, e em troca receberá uma comissão. O chorão Aiolos, que segurava 2 ferrinhos, dizia: eu sinto muito, falei demais quando disse que era capaz de fazer tudo. E então Yoshiko perguntava: encontrou algo com os Aores? Que seriam aqueles ferrinhos na mão de Aiolos, utilizados para buscar seres vivos e objetos perdidos. A garota dizia: bom, já que vamos à Grécia, seria meu guia turístico por lá, eu te pago. E Aiolia falava para seu irmão se animar mais. E Yoshiko também diz: como sou eu que estou interessada nisso, eu pago os seus gastos. E chorando jogado no chão, Aiolos gritava: eu te suplico, por favor, me perdoe. No mais, obrigado por assistirem o vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o cosmos?